Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre varizes. Me fala aí se vocês têm varizes. Vamos começar do começo, então? Varizes são veias tortuosas e dilatadas que ficam sobre a superfície ali da pele. Para a gente entender por que elas surgem, a gente tem que entender como é o funcionamento das veias. Nós temos o sistema circulatório no nosso corpo. Então, o sangue é bombeado pelo nosso coração e as artérias, levam para o resto do corpo. Só que existe uma outra parte do sistema efetuado pelas veias, que é o de retorno desse sangue. Sabe aquele ditado, para descer todo santo ajuda? Então, para descer, vamos supor, vamos chamar assim, para o sangue ser empurrado para o resto do corpo, é mais fácil do que o sangue voltar para o resto do corpo. Quem faz mais esforço para que esse sangue seja drenado de volta ao coração, para que ocorra a troca gasosa, é justamente as veias. Tanto que as veias, elas têm dentro de si o que a gente chama de válvulas. Se você olhar o tubo de uma veia, se você pudesse olhar, pegar uma veia, cortá-la no meio, olhar por aqui, você não veria um canal livre, você veria veias. Essas veias, elas são responsáveis pelo impulsionamento do sangue sempre para cima, porque ela é responsável pelo retorno. Isso acontece em membros superiores, em tronco, só que nos membros inferiores concordam que as veias dos membros inferiores têm que fazer muito mais força para mandar esse sangue para cima, né? Afinal, a gravidade o tempo todo está nos empurrando para baixo. Então, essas válvulas têm que funcionar muito bem. Então, cada vez que a válvula abre, entra sangue, é fechada. Ela abre, empurra para cima e fecha. Assim, até chegar e fechar o sistema circulatório, que vem pelas artérias e vai pelas veias. Ok? A varize, ela acontece justamente por uma dificuldade dessas válvulas funcionarem. A válvula ela pode ter essa deficiência no fechamento, ou o vaso, a luz do vaso, que é o que a gente chama, ela fica aumentada. E isso acontece porque se dilatou. Então a válvula funciona ainda. Ela está funcionando muito bem. Só que como a luz do vaso aumentou, não importa se ela funcionar. Tá vendo que aqui no meio o sangue fica sem ter uma base para empurrar ele para cima? E aí que ocorre o refluxo, igual a gente tem no estômago. A válvula do estômago deveria fechar, ela não fecha, a comida volta, retorna. Da mesma forma acontece com as varizes e aí o sangue volta para baixo. E aí que a gente entra nos sintomas, então, o que isso provoca? A varize, ela é uma parte estética, é diferente daquelas varizes que causam dores, inchaço na perna, que as pessoas precisam retirar, tá? Ela fica mais superficial. E aí, as nossas varizes, elas ficam à mostra na nossa perna. Então, a maior queixa das varizes é a parte estética. Sabe aquele aspecto de mapa mundi? Como se as varicoses fossem se acumulando, né? Fossem desenhando no contorno da nossa perna, ao longo da nossa perna, né? E isso provoca um desconforto estético. Mas também há desconforto para nossa saúde. Existe muito cansaço nas pernas, nos pés, sensação de pernas inquietas, o tempo todo quer ficar mexendo as pernas, é um instinto do próprio corpo em tentar melhorar a circulação. Esse cansaço, o inchaço, o edema, a perna fica mais edemaciada, né? Então aumenta o volume ali e esse desconforto. Então, todo esse inchaço pode acontecer, todo esse desconforto pode acontecer por conta do mau funcionamento das válvulas. E aí, por que acontece isso então? Tabagismo pode provocar esse aumento, sedentarismo, sobrepeso. A condição genética, ela é infalível nisso. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, a minha mãe também. A minha mãe tem uma perna muito cheia de varizes e eu também tenho. Se a gente fosse pensar já no tratamento, que é a atividade física, exercícios que trabalhem a circulação, contração muscular, é uma forma de tratamento, sabe? Mas ela talvez não seja suficiente
para prevenir completamente, porque existe o fator hereditário que é muito importante e muito forte na questão das varizes. Então, vamos pensar no tratamento, como eu falei, exercícios físicos, controle do peso, abolir a nicotina, os cigarros, ingestão de água, melhorar a ingestão de água para ajudar na circulação também. Consumo de alimentos que sejam ricos em sódios e essas coisas que fazem a gente reter mais líquido. Por que a gente vai ficar retendo líquido se a nossa circulação já não está tão boa, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. E fazer exercícios que promovam a circulação, que melhorem a circulação. Uma forma de tratar também e de evitar que piore é justamente quando a gente trabalha muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé. Trocar essa posição na medida do possível e no fim do dia a gente poder levar as nossas pernas. É nada mais gostoso que eu colocar a perna para cima e ajudar o sangue a voltar. Tudo isso para favorecer o funcionamento melhor das nossas válvulas, das nossas veias. Eu espero que tenha ficado claro e objetivo para vocês. Envie esse vídeo já para aquela pessoa que tem varizes, que vive sofrendo com esses problemas. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.